Bom dia! Começa agora o Análise do Dia Monte Bravo, seu panorama das notícias mais relevantes sobre economia no Brasil e no mundo, para te ajudar na tomada de decisão. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Os mercados internacionais mantêm o tom positivo nesta manhã, ignorando momentaneamente as tensões geopolíticas para focar na agenda econômica e jurídica nos Estados Unidos. O dia é marcado pela expectativa em torno do payroll, o relatório oficial de emprego norte-americano, que deve mostrar uma recuperação moderada das vagas e queda no desemprego. Além disso, os investidores monitoram a Suprema Corte dos Estados Unidos, que pode decidir hoje sobre a legalidade das tarifas comerciais impostas por Trump. As taxas de juros americanas oscilam pouco, enquanto a precificação de corte pelo Fed segue no radar. Nas bolsas, o dia é de alta. A Ásia encerrou o pregão no azul, com ganhos firmes na China e um avanço expressivo de mais de 1,5% no Japão. A Europa segue a tendência e opera em terreno positivo. Entre os ativos de risco, o Bitcoin passa por realização de lucros, enquanto o dólar mostra estabilidade contra as principais moedas globais. Nas commodities, o petróleo WTI opera estável e o minério de ferro recua, cotado abaixo de $108. Ontem, a Alphabet superou a Apple e assumiu a vice-liderança entre as empresas mais valiosas do mundo, atrás apenas da Nvidia. A controladora do Google, cujas ações subiram 65% em 2025, recuperou o terreno na inteligência artificial. No cenário doméstico, o Ibovespa vem de uma sessão de alta, recuperando o patamar dos 162 mil pontos. O câmbio mostrou acomodação, com o dólar estável na casa de R$ 5,38. O destaque técnico ficou para a renda fixa. A curva de juros perdeu inclinação ontem, com as taxas curtas subindo e as longas caindo, um movimento que reflete ajustes nas expectativas de política monetária e risco fiscal. Na China, a inflação ao consumidor apresentou leve aceleração em dezembro, com o CPI cheio avançando para 0,8% na comparação anual, ante 0,7% em novembro, influenciado principalmente pela alta dos preços de alimentos. A inflação de itens não alimentícios permaneceu estável, em 0,8% ao ano, com a queda dos preços de combustíveis e serviços compensada por uma aceleração moderada dos bens industriais. A inflação de serviços recuou levemente, especialmente em transporte, e o núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, manteve-se em 1,2% ao ano. No atacado, a deflação dos preços ao produtor mostrou sinais de arrefecimento em dezembro. O PPI subiu marginalmente para menos 1,9% na comparação anual, ante menos 2,2% em novembro. A melhora foi observada tanto nos bens intermediários quanto nos bens de consumo, embora ambos permaneçam em terreno negativo na comparação anual, indicando que as pressões deflacionárias seguem presentes, ainda que em processo gradual de dissipação. No Brasil, a produção industrial voltou a apresentar desempenho fraco em novembro, com retração de 1,2% na comparação interanual, aprofundando a queda observada em outubro. O resultado negativo foi novamente puxado pela indústria de transformação, enquanto a indústria extrativa manteve crescimento, embora em ritmo menor. O quadro setorial foi marcado por ampla disseminação de resultados negativos, com destaque para bens de consumo duráveis e bens intermediários, além de recuos relevantes em segmentos como extrativas, veículos, químicos, alimentos e bebidas. No acumulado de 2025 até novembro, a indústria registra crescimento modesto, de 0,6% frente ao mesmo período do ano anterior, sustentado exclusivamente pela indústria extrativa. O tracking do PIB indica contração de 0,1% na margem no quarto trimestre, com a economia encerrando o ano com alta de 2,2%. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!